Diz aqui pra mim, você ainda tem alguma esperança no jogo de quinta-feira? Tem? Olha, desculpe dizer, mas vou tirar a sua esperança nesse AVNews. Você vai saber por que o Goiás vem quinta-feira ao Rio jogar a Vera, querendo ganhar a partida. Você também vai saber que a direção do Vasco finalmente se manifestou através de nota oficial, coletiva só na sexta-feira e provavelmente muitos cortes para enxugar, porque a grana vai ser bastante curta. Vamos falar do time que vai jogar. Mas com que time que o Vasco vai entrar em campo para essa partida praticamente amistosa? Será que Vanderlei Luxemburgo estará à beira do campo para comandar o time? Vamos falar também de dois interesses, pelo menos por parte do torcedor. Será que esses jogadores têm alguma chance de vestirem a camisa cruz-maltina, mesmo com o Vasco na Série B? Vamos falar também da situação de Germancano. Explicar para aqueles mais assodados, mais atropelados, a situação é difícil, mas não é impossível a permanência do gringo. Essas e outras informações num AVNews com muita notícia, já, depois dela. Tá triste, né? É, tá tristinho. Mas toca aí, guitarrinha. Que tal ganhar até R$4.000 por mês fazendo um trabalho limpo, um trabalho direto, em casa, online, sem nenhum risco? Sabe como? Trabalho legalizado que você não tem que vender produto nenhum, não é nada de pirâmide. Vá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica ali, paga R$67 e tem o passo a passo para que você saiba como você pode ter essa renda extra familiar ou então a sua renda mesmo do mês. Trabalho legal, trabalho direito. Siga o passo a passo e você vai ser feliz, com certeza, trabalhando de casa para ganhar até R$4.000. Curta lá! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Deixe aqui a sua curtida, o seu joinha, o seu like, faça também um compartilhamento para os seus amigos, para que eles saibam que o AVNews está entrando no ar, assim como todo o material diário do canal Atenção Vascaínos. E vem aí o mês de março, hein? Mês de março, aniversário de 2 anos do canal Atenção Vascaínos, e você vai ser presenteado. A começar, segunda-feira que vem, nossa live com Paulinho, grande Paulinho, ex-atacante do Vasco, hoje na Alemanha, e também na própria segunda-feira vamos estar trazendo a promoção da camisa ou das camisas do Lyon, assinadas por Juninho Pernambucano e também por Bruno Guimarães, volante que joga no Lyon e que é vascaíno. Os dois estarão presenteando você e você tem que ajudar o canal a atingir certas marcas. A partir dali, todo mundo estará concorrendo, assinantes e também membros do canal Atenção Vascaínos. 2 dias depois da tragédia, perdemos a chance de ficar na primeira divisão. Domingo, em Itaquera, nada de manifestação da direção domingo à noite, nada em relação à segunda-feira, mas hoje saiu uma nota oficial. Nota oficial, porque presencial, apenas colocando a cara a tapa para o torcedor, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, vai fazer numa coletiva sexta-feira, estrategicamente na sexta, para terminar o Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Sim, terminar. Apesar do Vasco ainda ter esperanças em relação à questão do jogo Vasco Internacional, na nota oficial que você ouviu hoje no Boletim AV e vai ouvir de novo aqui, a própria direção do Vasco já estipula planejamento para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então ouvir e ver a nota expedida hoje pela direção do Vasco da Gama. Jorge Salgado se reunirá com presidentes de poder nesta quarta-feira. O presidente Jorge Salgado iniciou nesta segunda-feira uma série de reuniões institucionais com tomadores de decisões de todas as áreas do Vasco da Gama para avaliação de cenários futuros para o clube. Além de questões relacionadas à possível nova realidade financeira do clube na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, na reunião da diretoria administrativa foram discutidas questões jurídicas relacionadas à cobrança dos áudios e imagens do VAR da partida Vasco da Gama Internacional, válida pela 36ª rodada do Brasileirão.
Depois da reunião da última segunda-feira com seus vice-presidentes, CEO e diretor executivo de futebol do clube, nessa quarta-feira o presidente e seus VP gerais receberão em São Januário os presidentes e vice-presidentes dos poderes do clube, Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Na pauta estarão a apresentação e avaliação dos cenários que o Vasco da Gama poderá enfrentar nesse ano de 2021, além das decisões a serem tomadas já a partir do encerramento do Campeonato Brasileiro nessa sexta-feira, quando o mandatório atenderá à imprensa em entrevista coletiva híbrida, online e presencial também em São Januário. Até o início dessa tarde, o clube não havia recebido ainda as imagens e o áudio do VAR, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e mobilizou seu corpo jurídico para acionar o STJD, bem como a Confederação Brasileira de Futebol, demandando o cumprimento imediato da referida decisão. Esse material será utilizado pelo clube na instrução do processo de impugnação da partida Vasco Internacional, ora em curso no tribunal. Deu para sentir, a questão envolvendo Série B já é quase uma realidade, mas o Vasco vai a fundo, cobrando do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, órgão máximo da justiça na CBF, os áudios e também os vídeos do lance de Rodrigo Dourado da partida Vasco da Gama e Internacional. A partir dessas imagens e também desses áudios, o Vasco vai ainda mais calçar a sua tese de que o jogo deve ser anulado. Está sendo cobrado isso porque disso depende. Vai que o jogo é anulado e de repente o Vasco da Gama tem que jogar de novo com o Internacional, com chances de permanecer na primeira divisão. Olha, é um grande sonho, mas o Vasco ainda pode acreditar. Bom, uma situação ficou bastante clara. Nesses papos que aconteceram ontem entre Jorge Salgado e os VPs, e também o CEO Luiz Melo e o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, e naquilo que vai acontecer amanhã com a reunião do presidente, dos vice-presidentes e de todos os presidentes de poder do Vasco, para colocar que o clube precisa se readequar a uma realidade. Ah, mas ninguém sabia que o Vasco poderia cair para a segunda divisão? Olha, saber, sabia. Isso eu pude ouvir hoje de algumas pessoas ligadas à gestão. Mas tinha-se a esperança de que o Vasco não iria cair. Mas se tem sim um plano B. E a gente vai cobrar isso na sexta-feira. Qual é o plano B? Porque a certeza da permanência era grande. Como caiu, a gente vem aqui cobrar que saibam como sair dessa situação. Porque é muito dinheiro que sai, gente. Mais de 60, 70 milhões de reais que o Vasco tem um corte abrupto. Já perdeu 12 milhões porque não vai receber a premiação do último, que ficou na primeira divisão, o 16º colocado, que deve ser o Fortaleza. Então, dentro desse caso, já se perde 12 milhões. Já se recebeu o restante da cota, tanto aquela que expõe, como também as cotas por televisionamento, em TV aberta e TV fechada. Tudo já comprometido desde o ano de 2020. Em função disso, muitas providências vão ser tomadas. Cortes no orçamento. Sim, cortes no orçamento. A começar pelo ponto 1, você está vendo aí na tela. Redução de elenco é fundamental. Tem que se reduzir elenco. Vai ter que se fazer um enxugamento. Sentar com os jogadores para fazer acordo, jogadores que têm contratos longos, sentar com empresários, tentar parcelar dívida ou então incluir em negociação, incluir em negócios futuros. Pode ser que isso realmente seja necessário. Redução de quadros. É importante isso ser colocado. O Vasco tem muitos funcionários e há uma expectativa de que realmente haja uma redução dos quadros. Muitos funcionários podem sair do Vasco. Muitos podem. Existe sim essa possibilidade. Renegociação de dívidas, fundamental, porque o Vasco tem dificuldades agora para fazer pagamentos, por exemplo, do ato trabalhista. O ato trabalhista vem mensalmente da TV Globo, da cota de televisão. São 2 milhões de reais. Sem receber da Globo para esse ano de 2021, apenas com o pay-per-view, como vai ser pago o ato trabalhista? Olha o pepino na mão do Vasco. Uma outra situação, enxugamento de despesas. De repente, diminuir custos em relação a bens básicos. Até aquela questão da transferência para o centro da cidade, sair todo o corpo administrativo de São Januário, pode ser repensado. Porque se vai para o centro da cidade ou se vai para a Barra da Tijuca, vai ter custo de aluguel. A não ser que se consiga aí parcerias para que o Vasco tenha áreas para usar sem ter que pagar nenhum aluguel. Seria realmente uma grande engenharia. Mas será que é tudo ruim? Será que é tudo péssimo? Não. Há também algumas possibilidades boas.
A maior cobrança feita pelos sócios e pelos torcedores, numa entrevista inclusive dada aqui no canal Atenção Vascaínos ao presidente Jorge Salgado, é a seguinte: cadê o aporte financeiro que estava sendo prometido durante a campanha? 25, 70 milhões, mas se falou que havia um dinheiro. As negociações para os investidores colocarem dinheiro, e você que ouviu a nossa live ontem à noite, deve se lembrar. Nós colocamos aqui todas as possibilidades de verba, mas duas principais: ativos e também investidores, além do pay-per-view e do sócio-torcedor. Investidores estão sendo sim contactados desde o ano passado e há uma grande perspectiva que até final de março toda essa engenharia financeira seja fechada. E em cima disso, desse dinheiro que pode entrar, desse aporte financeiro, teria que se ter, principalmente, pagamento de salários, né? Alguns meses estão em aberto, fluxo de caixa é fundamental. Portanto, pagamento de salários e acordo com fornecedores. Também ter o pagamento do ato trabalhista, ter que se colocar aí na mesa um valor mensal para se pagar o ato trabalhista e também o pagamento do Profut. São prioridades nessa questão de grana. Pagar as pessoas, pagar os fornecedores, pagar os acordos que tem com os governos, com a Receita Federal, para que o Vasco não tenha maior tipo de problema. Na verdade, é muito difícil a situação, não é fácil. Realmente a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro foi uma tragédia. Mas agora não quis entrar, não brigou para entrar, não foi até a justiça brigar para entrar, que faça certo a partir de agora e nós estaremos aqui fiscalizando. No próximo bloco, vamos falar sobre o time do Vasco, que vai jogar uma partida quinta-feira. Mas será que vai ter facilidade? Tem muito torcedor dizendo para o Goiás entregar, porque é menos um clube grande na Série B, de repente é uma maneira de protestar contra a CBF e o VAR. Será que o Goiás entrou nesse papo? E vamos falar também da situação de Germancano, possíveis reforços, coisas que já estão sendo entabuladas pelo diretor executivo Alexandre Pássaro e muito mais na sequência desse AV News. Mas o Vasco tem que encerrar a sua péssima campanha no Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira à noite contra o Goiás. E vai jogar não se sabe com quem. Uma certeza de um jogador que não joga, Martim Benítez. Benítez hoje, mais uma vez, não participou da atividade. O jogador dodói, né? Aliás, o departamento médico do Vasco deveria explicitar qual é o problema crônico que Martim Benítez tem, por que ele não consegue ter uma sequência. Prometo que vou correr atrás disso, porque tá parecendo jogador mentirinha. Joga 3, joga 4, não joga 5, não joga 6... Olha, é incrível, o Vasco pagou 250 mil dólares pelo empréstimo desse jogador, que realmente parece aquele carro batido, que a pessoa vende dizendo que o carro está zero. Martim Benítez está fora, não joga contra o Goiás, já não encerrou o ano de 2020 e agora não vai encerrar o Campeonato Brasileiro. Quem hoje foi incorporado, voltou depois do título, foram aqueles 3 meninos que haviam descido. Caio Lopes, Miranda e Vinícius foram reincorporados ao time profissional, apesar que Vinícius ainda tem idade sub-20. João Pedro e Laranjeira, só a partir de sexta-feira, de uma nova vida, pensando aí na temporada 2021, não vão ser aproveitados para esse jogo. Havia uma expectativa de que o Alexandre Pássaro, diretor executivo, pudesse, junto com a comissão técnica, liberar os jogadores de sexta a segunda-feira, daí uns 4 dias. Mas a princípio não deve acontecer isso, porque tem jogo quarta-feira que vem contra a Portuguesa e nesse momento, nada de muita folga, nada de muito espaço, jogadores não estão merecendo tanto isso. Então quarta-feira que vem tem estreia no Campeonato Carioca, jogo contra a Portuguesa da Ilha e vai ter que se pensar num time, vai ter que se pensar em planejamento para essa competição. Aliás, como para o jogo da próxima quinta-feira. E a grande dúvida, a comissão técnica vai ser mantida ou não vai ser mantida? Muita gente comentando que se já tivessem definido alguma coisa, Vanderlei e outros membros da comissão não estariam nem na quinta-feira no jogo. Mas a manutenção do Vanderlei até quinta-feira é uma intenção talvez de mantê-lo, de ficar com ele para um planejamento. Seria perda de tempo, de repente trocar e deixar 2 meses que ele esteve aqui sem nenhum tipo de importância. Ele pelo menos já conhece os defeitos do grupo, já sabe quem pode, quem não pode, já avisou a jogadores que não vão ficar, que eles não vão ficar realmente. Enfim, talvez isso seja fator que determine a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo, que aí sim vai poder
ter uma ideia do que vai fazer para o Campeonato Carioca. Um jogador que já deve ter destino férias, ou pelo menos volta para casa, é Gustavo Torres. Essa situação já está incomodando demais. O jogador não vai ser mais aproveitado, ninguém acha que ele vai dar algum resultado, nem viaja mais, nem está mais no grupo, e é um jogador que está emprestado até o final do ano. Até o final do ano. Parabéns aos envolvidos, mas provavelmente o Vasco deve fazer esse acordo com o Nacional de Medellín e emprestá-lo para outro clube colombiano. Algum maluco que queira assumir aí o Gustavo Torres, mas que o Gustavo Torres não vai ficar, não vai ficar. O diretor executivo Alexandre Pássaro, nós informamos hoje no Bom Dia Gigante, já realmente está mapeando, fazendo contato com alguns clubes e principalmente com empresários, pessoas que possam ter bons jogadores para encaixar dentro de uma realidade vascaína. E muito se comenta de dois atletas que poderiam interessar. Um até se falou que o Vasco fez uma sondagem. O volante Miguel Figueira, jogador do Goiás, que vai jogar quinta-feira contra o Vasco da Gama. E o outro, um sonho do torcedor, muita gente acha que ele seria uma solução para o gol, o goleiro Tadeu. Será que esses dois jogadores estão em disponibilidade? Poderiam realmente ser incluídos em transações? Eu fui até Goiânia ouvir o companheiro Charlie Pereira, da Rádio 730 AM, uma das principais vozes do centro do Brasil, para falar do Goiás. E ele nos fala primeiro sobre a situação de Tadeu. Será que Tadeu tem condição de sair do Goiás por empréstimo ou só por venda? Qual é a situação de Tadeu? Fala, Charlie. Goleiro que foi um dos destaques do time no Campeonato Brasileiro da Série A, que pese tomou muitos gols, o goleiro que mais tomou gols na competição, mas a culpa é de um sistema defensivo que é muito fragilizado e vulnerável do Goiás. Se não fosse o Tadeu, o Goiás tinha tomado muito mais gols. Mas chegou num determinado momento que a comissão técnica optou por mudar o goleiro. Ela traz o Marcelo Rangel para o time titular, Tadeu fica no banco de reserva. São os 4 jogos finais que o Goiás fez agora na Série A. E aí a vitória diante do Atlético Mineiro 1-0, já teve o Marcelo Rangel como titular, depois o Goiás empata fora com o Bahia, toma 3 gols por lá, ganha do Botafogo por 2-0, e no último jogo, o rebaixamento, o empate sem gols com o Bragantino. O Tadeu é um goleiro que tem muita moral no Goiás, e que chegou a receber algumas sondagens, mas nenhuma proposta oficial. Mas o Goiás vê a possibilidade de negociar esse jogador, porque é difícil imaginar que o Goiás, numa Série B, com poucos recursos, vai ficar com goleiros como Marcelo Rangel e Tadeu. A tendência é que um saia. E agora ele fala sobre Miguel, o volante, que o Vasco a princípio poderia ter interesse. Qual é a situação hoje do Miguel, Charlie? Em relação ao Figueira, Miguel Figueira, jogador revelado no Goiás, o Goiás tem muita confiança que ele possa daqui a pouco se destacar numa Série B de Campeonato Brasileiro, e conduzir o Goiás, quem sabe aí, ajudar a conduzir o Goiás no retorno à elite. O Goiás bota muita fé nesse garoto. E o Goiás tem como tradição não emprestar jogadores que ele enxerga com potencial. O Goiás dificilmente cede jogadores por empréstimos, jogadores da linha de frente. O Goiás é um time que é muito duro nas suas negociações e certamente o Figueira só deixa o clube se tiver uma proposta para uma negociação em definitivo. O Goiás pode de repente até vender 70% dos direitos do jogador, 80%, 90%, mas empréstimo é praticamente impossível qualquer jogador do Goiás dessa linha de frente deixar a equipe. Mas para esclarecer ainda mais, eu hoje conversei com Arley de Menezes. Arley, que foi goleiro do Goiás durante muitos anos, ídolo do clube, que é diretor executivo, cuida do futebol feminino, futebol de base, toma conta do futebol do Goiás. E fiz 2 perguntas a ele sobre a questão desses 2 jogadores, e ele foi bastante claro na resposta. Em relação ao Tadeu, jogador que tem contrato, o Goiás comprou o jogador à Ferroviária, ele tem um alto salário que não impede a permanência dele. O Goiás quer tê-lo sim para o Campeonato Brasileiro da Série B, porque é um jogador que pode comandar uma equipe num campeonato tão competitivo. Mas se pintar uma proposta, o Goiás conversa? Claro, está aberto a conversar.
Troca, empréstimo? Não, nenhuma chance. E já emendou dizendo, sei que você vai perguntar do Miguel Figueira. Mesma situação, jogador que interessa demais. Só uma proposta muito boa para sair daqui. O Goiás é um clube que revela e é um clube que vende. Não empresta, não faz outros tipos de negócio. E lembrou inclusive Rafael Tolói, zagueiro, Michael, atacante, Bruno Henrique, atacante, Carlos Eduardo, jogadores que saíram do Goiás, mesmo em fases semelhantes, difíceis, e o Goiás preferiu vender. Se não conseguisse, manteria os jogadores pagando. Esse tipo de jogador, segundo o Arley, vale a pena manter no elenco. E aí eu fiz a segunda pergunta. Muito se comenta que o Goiás vai vir aqui devagar, sem nenhuma vontade, até muito torcedor dizendo que o Goiás deveria entregar o jogo. E o Arley me disse, Flávio, de forma nenhuma. Vamos com força máxima na quinta-feira, porque a classificação no Campeonato Brasileiro é muito importante. Sim, mesmo na zona do rebaixamento, porque as principais competições de base no Brasil, elas têm um ranqueamento pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então os clubes são chamados pelas posições que eles mantêm no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, como o Goiás é um clube que revela, é importante para o Goiás estar bem posicionado, o melhor possível, dentro de uma situação muito ruim de rebaixamento, mas o melhor possível para continuar sendo convidado para essas competições. Por isso, para ser indicado, precisa ficar numa posição melhor. E ser o primeiro ali, próximo da zona de ascenso, é a melhor condição que o Goiás vê hoje. Por isso, o Arley deixou bastante claro. Força máxima, time treinando com o que tem de melhor, viaja amanhã para o Rio de Janeiro e quinta-feira vem para ganhar o jogo. Quer ganhar porque tem interesse nisso. É isso. Para aqueles que acreditavam que o Vasco poderia ter uma vida fácil, não vai ter. Talvez possa ganhar, mas ganhar pela diferença que o Vasco precisa, muito difícil. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Vamos então esclarecer a situação que envolve Germán Ezequiel Cano. Germán Cano, torcedores do Vasco, tem contrato até o final do ano de 2021. O jogador quer ficar no Vasco, tem interesse em ficar no Vasco, quer cumprir o seu contrato. É bom a gente falar isso aqui para esclarecer e que as notícias possam ser repassadas de uma forma correta. Germán Cano é um jogador que tem muita responsabilidade naquilo que ele faz. Mas é claro que precisa entender do Vasco se o Vasco vai continuar com ele, porque o Vasco está numa situação financeira pior agora. Perdeu aí mais de 60, 70 milhões nessa brincadeira de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Germán Cano é um jogador que ganha um alto salário, em torno aí de 250 mil reais. É o que eu sei, não é algo assertivo, mas é mais ou menos por aí. Se você for pensar em 2 anos de contrato, são cerca de 6,5 milhões e tudo na carteira, ainda tem imposto. Ele não tem contrato de imagem com o Vasco, ele recebe tudo por dentro. O Vasco vai ter condição, depois de bancar um primeiro ano, apesar que faltam aí 3 meses de acerto de salário, 2 do ano passado, dezembro vencido em janeiro e o 13º, o janeiro que venceu em fevereiro, o Germán Cano também não recebeu. Ele tem isso para receber, cerca aí de 750 a 800 mil, ele quer receber isso, quer ter uma previsão desse recebimento e aí ver do Vasco, olha, vai ficar aqui, vai permanecer, a gente vai continuar te pagando ou não. Olha, vamos fazer algum negócio com você. Há propostas? Não, não há propostas. Não há nenhuma proposta de fora, apenas sondagens do mundo árabe. Pode ter proposta do Brasil? Pode vir a ter proposta do Brasil. Mas aí quanto vale Germán Cano? Será que o Vasco venderia? Sim. Se acontecer uma proposta que possa ser de uma maneira grande ajudando o Vasco, talvez se sente e se negocie. Mas talvez se for algo aquém daquilo que o Vasco ache, porque Germán Cano também deixa claro, pela informação que eu tenho do seu empresário José Constanço. A informação é a seguinte, se tiver que sair do Vasco, que o Vasco receba alguma coisa, que o Vasco seja beneficiado. Cano não quer sair do Vasco sem que o Vasco tenha um benefício. E volto a dizer, algo que me foi reiterado pelo empresário do jogador, e é bom que as pessoas entendam, para na hora de repercutir saber o que falar. José Constanço me disse
Germancano quer cumprir o contrato, Germancano quer ficar no Vasco, mas, vírgula, quer receber o que tem que receber, quer saber se o Vasco vai continuar pagando e se pode pagar aquilo que ele recebe e também se vai ter um time que possa ajudá-lo, que apesar dos 23 gols na temporada, muito sofrido, ele correu mais do que fez gols, corre muito, briga muito, mas não tem companheiros ao lado que possam ajudá-lo a fazer mais gols, quer um time competitivo. Essa conversa vai acontecer na semana que vem. José Constâncio estará aqui no Rio de Janeiro, vai chegar entre 2 e 3, deve vir até para a estreia do Campeonato Carioca. Me disse hoje que espera até que Germancano jogue a estreia do Campeonato Carioca. Ele quer jogar a Copa do Brasil, quer jogar a Série B, mas precisa entender isso do Vasco. A verdade é a seguinte, os papéis estão invertidos. Não é Cano que quer sair do Vasco. É o Vasco que vai ser arguído por Cano se tem interesse que ele permaneça e se tem condição de mantê-lo. Se tudo for ok, não tem o porquê de correr. A não ser que pinte aí uma proposta de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares para um jogador de mais de 30 anos, seria um bom valor. Seriam aí 7, 8 milhões de reais. Não é esse valor. Ninguém está dizendo aqui que esse é o valor de Germancano. Para que se esclareça e que as notícias saiam sem nenhum tipo de ruído. Tudo isso que a gente está falando aqui é em cima de informações e de conversas, até baseado nesse salário que Germancano ganha por 2 anos de contrato, com impostos chegando aí em torno de 8 milhões de reais. De repente, se o Vasco tiver esse dinheiro ressarcido, melhor ainda, mas não se sabe se o Vasco vai ter esse interesse. De repente, o clube repensa e vai querer ficar com a máquina de gols. Já já, a gente volta no bloco final do AVNews. E pra gente encerrar esse AVNews, eu vou trazer notícias da base do Vasco da Gama. A base do Vasco joga na Copa do Brasil Sub-20, o time super campeão brasileiro, time que ainda está na expectativa da marcação da Libertadores da América. Tomara que tenha para os meninos poderem aproveitar. No dia 10 de março começa a Copa do Brasil. E no sábado agora, dia 27 de fevereiro, começa o Campeonato Carioca. O Vasco defendendo o título de campeão carioca. Em relação às situações de MT e Matias, eu hoje falei rapidamente com o Carlos Brasil, que até não pode dar muitas informações, ele me disse assim, muito en passant. São jogadores que têm contrato. O Matias até o ano que vem, Matias Galaça até o ano que vem. E o MT até o final do ano não vai ser discutido absolutamente nada. Me disse também que a captação vai continuar, o Vasco está buscando sempre jogadores jovens e bons no mercado. E me deu uma boa informação, o Sub-20 vai continuar treinando no campo de Caxias, no único campo do novo CT de Caxias. Não vai mais para Austin. As demais categorias sim vão continuar treinando lá no campo do Arte Sul. No CT de Caxias, o novo CT de Caxias, que ainda tem muita coisa para fazer, que tem apenas um campo, o Sub-20 vai treinar lá. A ideia é que os outros campos que começam a ser feitos, talvez estejam liberados todos eles só a partir do meio do ano. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Cristiano, você tá ficando doido, né? As tuas promoções são demais. Aqui embaixo, ó, dá uma olhada, telefones, você tem lá o site, mande um e-mail, peça uma proposta, você que quer reforçar a sua segurança, quer um portão automatizado, quer ter um porteiro eletrônico, uma câmera de segurança mais especial, procure o Cristiano. Ele faz esse trabalho em todo o Rio de Janeiro, todo paramentado, todo resolvido. Vale a pena, o trabalho do Cristiano é nota 10. Quero mandar 2 abraços especiais ao Ezequiel Mourão, completando hoje 28 anos de idade. Vocês pensam que a gente não vê as mensagens de vocês, não? A gente vê sim. Ezequiel, muito obrigado pela mensagem, parabéns para você. Quero mandar um grande abraço ao xerife Ricardo Rocha. Grande Ricardo Rocha, comentarista agora da Record, do Campeonato Carioca. Mais um motivo para a gente prestigiar. Ricardo Rocha, grande Ricardo Rocha, parabéns, Ricardo. Você é uma figura espetacular, uma grande figura. E uma lembrança, se fosse viva hoje, minha querida mamãe, dona Denir Perestrelo Nunes Leite, estaria completando mais um aninho de vida. Um beijo para minha estrelinha, que me ilumina sempre aqui na Terra. Beijo, mãe. Saudade sua sempre eterna. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Intrépido. Está animadíssimo lá no Twitter, tá mandando ver. Nosso Emerson Rocha, à tarde tem um boletim a ver. Eu volto à noite com o AVNews. E curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E curta também o canal AV+, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. E não se esqueçam, a partir de segunda-feira, mês de aniversário do canal Atenção Vascaínos, 2 anos. E quem vai ganhar presente é você. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.